Blitzkrieg, a apropriada guerra relâmpago. O líder nazista Adolf Hitler e seus generais sabiam que a Alemanha mal podia arcar com outra guerra estática de atrito como a que foi travada nas trincheiras da Grande Guerra. E então, juntos eles conceberam um novo e ousado estilo de guerra, um que enfatizava a velocidade e estreita coordenação de cada um dos ramos da Wehrmacht alemã. Contudo, Hitler, que desejava manter controle sobre as campanhas na Tchecoslováquia, Polônia, Escandinávia e Europa Ocidental, encontrou dificuldade em se atualizar com os eventos no fronte a partir de Berlim. Assim, com seus olhos fixos no que ele via como sua maior empreitada militar até então, a invasão da União Soviética, ele decidiu estabelecer um novo posto de comando militar, seguro o mais a leste possível, para mantê-lo perto da ação enquanto ele guiava a Alemanha em direção ao que ele via como seu destino. Conhecido como a Toca do Lobo, este complexo com paredes de concreto reforçado, forte segurança, obstáculos naturais e esquema de camuflagem elaborado, foi o posto de comando mais protegido do mundo entre 1941 e 1944. E ainda assim foi aqui que o Führer se encontrou mais próximo da morte pelas mãos de outros que não as suas. Hitler passou 850 dias na Toca do Lobo durante a guerra, mais do que em qualquer outro lugar no Terceiro Reich. Neste episódio, examinaremos a história de sua criação e uso pelo homem que sonhava em liderar seu exército pela Europa, Ásia e o mundo. Foi de uma cela na prisão de Landsberg, após seu golpe fracassado em 1923, que Hitler trabalhou no livro que viria a definir o movimento socialista nacionalista na Alemanha, Mein Kampf, que significa Minha Luta. Misturado com suas observações políticas, teorias da conspiração, ideias de eugenia e discussões sobre o esporte do boxe, ele delineou o futuro como ele via para a Alemanha sob a bandeira dos nazistas. Desvinculado da sociedade alemã, ele imaginou o surgimento de um novo império alemão das cinzas da derrota na Grande Guerra. Um império ainda mais poderoso que o dos antigos Kaisers, expandindo-se além das fronteiras pela Europa e eventualmente por todo o globo. Ele estaria à frente, imortalizado como o construtor desta nova superpotência. Os novos territórios serviriam, como ele os via, para alimentar e sustentar a nova pátria. A seguinte passagem de seu livro diz, citação, se novos territórios fossem adquiridos na Europa, teria sido principalmente à custa da Rússia e, mais uma vez, o novo Império Alemão teria iniciado sua marcha ao longo do mesmo caminho que foi anteriormente trilhado pelos cavaleiros teutônicos, desta vez para adquirir solo para o arado alemão por meio da espada alemã, e assim fornecer à nação seu pão de cada dia. Fim da citação. Isso deixou claro aos seus seguidores que a guerra com a União Soviética estava no futuro da Alemanha, assim que ele chegasse ao poder e cumprisse o destino prometido a eles. Isso, junto com seu desprezo pelo fato de que no final da década de 1930 haveria um período de cooperação secreta entre Hitler e os soviéticos sob Joseph Stalin, especialmente em assuntos militares, como forma da Alemanha contornar as restrições do Tratado de Versalhes. Isso culminou no Pacto Molotov-Ribbentrop, um tratado de não agressão entre as duas potências, assinado em agosto de 1939, que dividiu a Europa Oriental em dois setores, onde cada signatário poderia exercer sua influência sem interferência do outro. Embora contrariasse a ideologia de Hitler, foi uma jogada política astuta por parte do Führer, permitindo-lhe continuar sua expansão em preparação para seu inevitável confronto com Moscou, sem provocar a ira de Stalin antes que ele estivesse pronto. Após pouco mais de uma semana e meia, tendo conquistado a Tchecoslováquia, Hitler decidiu invadir a Polônia. Embora ele tivesse garantido seu flanco leste para as potências ocidentais da Grã-Bretanha e França, que declararam guerra às potências ocidentais da Grã-Bretanha e França, que declararam guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. Esse desenvolvimento distraiu Hitler de olhar para o leste durante o final de 1939,
e o verão de 1940, quando ele conquistou Bélgica, Dinamarca, Holanda, França, Luxemburgo e Noruega, enquanto a Grã-Bretanha estava nas cordas, com Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, prometendo que seus pilotos forçariam Londres a se render em dias. Isso fez Hitler desviar o olhar da Grã-Bretanha e começar a considerar ideias para a próxima fase da guerra, a invasão da União Soviética. Até então, os inimigos demonstraram inferioridade tática e de equipamentos. Embora considerasse o Exército Vermelho Soviético individualmente inferior ao seu Wehrmacht, ele foi obrigado a reconhecer a vantagem significativa em números que possuíam e a amplitude muito maior da frente em que lutaria. Ele também reconheceu que a velocidade... Ele instruiu o Dr. Fritz Tutt, engenheiro de construção nomeado em março de 1940 como Reichsminister para armamentos e munições, a procurar um local para o bunker o mais próximo possível da fronteira que a Alemanha nazista compartilhava com a União Soviética após conquistar a Polônia. Tutt e sua comitiva iniciaram uma busca intensa em diversos lugares antes de optarem por uma área de floresta próxima a Rastenburg, nordeste da Polônia, a apenas 80 quilômetros da fronteira soviética. Tutt não escolheu este local ao acaso, pois a área oferecia muitas vantagens para se tornar o quartel-general mais importante no esforço de guerra dos nazistas. Por um lado, a área era pouco povoada, com poucos alvos de interesse que pudessem atrair aeronaves inimigas que poderiam encontrar o bunker. A densa floresta também facilitava a ocultação de estradas de acesso e das próprias fortificações planejadas. Estações rodoviárias e ferroviárias ideais, e mesmo em 1935, que poderiam ser expandidas para atender às necessidades da Luftwaffe. Em resumo, o local parecia feito sob medida para as necessidades do Führer. Em 15 de novembro de 1940, Hitler autorizou o início da construção, exigindo sua conclusão em abril do ano seguinte. O sigilo era claro, de suma importância para todo o esforço, já que Stalin ainda acreditava que Hitler cumpriria seu pacto e estava ele mesmo distraído por sua guerra com a Finlândia, que não estava indo tão bem quanto ele esperava. Isso apesar dos relatórios de sua fronteira ocidental de aeronaves de reconhecimento alemãs penetrando no espaço aéreo soviético, e nos meses seguintes, um aumento notável de tropas alemãs e pró-eixo na Polônia ocupada. Para encobrir a construção de um bunker perto de Rastenburg, criou-se uma história de que o local estava sendo desenvolvido como uma fábrica química. Essa frente permitiu que Todt encomendasse materiais de empreiteiros alemães que permaneceriam alheios ao que possibilidade de espiões soviéticos ou britânicos, pegando o projeto e então alertando Stalin. No entanto, existiam indícios do que de fato estava sendo erguido. A empresa Heuer, em Hamburgo, por exemplo, se viu contratada para fabricar gigantescas lajes monolíticas de concreto armado, que foram projetadas para se conectar em uma estrutura extremamente resistente. A responsabilidade principal pela construção do local recaiu sobre duas empresas, Weiss und Freytag e Dickerhoff und Wittmann, ambas com vasta experiência na construção de estruturas fortificadas para o governo alemão. Eles supervisionaram um exército de mais de 2.000 trabalhadores de Todt, que usavam macacões verdes do exército tcheco para identificação perante as tropas alemãs designadas para guardar a área. Apesar dos esforços para proteger o trabalho, Todt negligenciou algo que ameaçava revelar todo o projeto. Neste período de cooperação oficial entre a Alemanha nazista e a União Soviética, a Companhia Aérea Estatal Soviética, a Aeroflot, voava uma rota entre Moscou e Berlim que passava sobre a região. No entanto, em uma reviravolta irônica, esses voos sendo permitidos a prosseguir sem obstruções, na verdade alimentaram a cortina de fumaça de uma obra química, já que os soviéticos raciocinaram que Hitler nunca deixaria os voos continuarem se fosse algo mais. Assim, era o caso de que os pilotos de companhias aéreas soviéticas
frequentemente olhavam para baixo, alheios à construção do bunker, de onde tanta miséria seria dirigida contra seu povo nos muitos bunkers, túneis de conexão, estradas e perímetro de proteção, todos os muitos bunkers, túneis de conexão, estradas e perímetro de proteção, todos se mostraram muito complexos para cumprir o prazo de abril de 1941 do Führer, e, na verdade, só seria concluído, na véspera da Operação Barbarossa, a invasão de Hitler à União Soviética em 22 de junho de 1941. Até então, a Toca do Lobo, como ficou conhecida graças à predileção de Hitler por se comparar a um lobo, havia se transformado em um complexo intrincado e vasto escondido na floresta, graças a um esquema de camuflagem elaborado para fazer os imensos bunkers de concreto se misturarem à floresta circundante quando vistos de uma aeronave. O Führer chegou à Toca do Lobo em 24 de junho, apenas 48 horas após a invasão. Ele passou mais tempo lá do que em qualquer outro lugar dentro do Império que havia forjado em fogo e sangue. Ao entrar na instalação, Hitler deve ter se sentido seguro lá, dada a profundidade dos arranjos de segurança. O local disso incluía os próprios quartos de Todt, até ele morrer acidentalmente em 8 de fevereiro de 1942, quando seu avião caiu logo após decolar do aeroporto de Rastenburg. Após o incidente, caiu logo após a decolagem do aeroporto de Rastenburg. Depois do incidente, ele se alojou na zona intermediária onde estavam os alojamentos para o SS Reichssicherheitsdienst, responsáveis por proteger os altos funcionários do partido. Os alojamentos para a maioria do pessoal de apoio de nível inferior do Covil do Lobo também se localizavam nesta zona. Embora os números variem conforme a fonte e o momento da guerra, pelo menos 2.000 pessoas trabalhavam no Wolfslayer em um dia comum. No entanto, em momentos de crise estratégica, esse número chegava a mais do que o dobro. Por fim, havia a área mais central e o próprio núcleo do Wolfslayer. Esta zona era novamente protegida por outro perímetro de pesada cerca de aço, sob guarda do Reichssicherheitsdienst. Dentro desta zona, que teria a responsabilidade primária de proteger Hitler, a segurança era gerida pelo SS Begleitkommando der Führers, ou Führerkommando, que operava sob o comando do Obersturmbannführer, Bruno Gescher. Embora ele geralmente confiasse em seus soldados para estar perto dele, eles foram altamente selecionados para ficar perto dele. Eles passaram pelo mais rigoroso processo de seleção para confirmar sua lealdade. Eles nunca tiveram que entregar suas armas, ou serem revistados, diferente do Reichssicherheitsdienst, que era obrigado a ficar distante de Hitler. Foi aqui que o Führerbunker e outros 10 bunkers camuflados, construídos com concreto reforçado com aço de 2 metros, ou 6 pés e 7 polegadas de espessura, estavam localizados. Esses abrigos protegiam o círculo íntimo de Hitler, como Martin Bormann, sua odiada segurança particular, e o Reichsmarschall Hermann Göring, de quase todas as bombas aliadas. A acomodação de Hitler existia a todas, exceto as mais pesadas bombas aliadas. A acomodação de Hitler era projetada para evitar luz solar direta, que poderia elevar a temperatura interna, e tinha uma sala de conferências para reuniões com sua equipe. Após mudar-se para o esconderijo, Hitler começou a dirigir a Operação Barbarossa, e inicialmente as notícias do leste eram boas. As tropas alemãs, junto com aliados antissoviéticos como Finlândia, Romênia, Hungria e Itália, avançavam rapidamente pelas regiões ocidentais da União Soviética, enquanto o Exército Vermelho se mostrava quase totalmente inapto ao confrontar a experiente e motivada Wehrmacht. Isso era o que Hitler havia sonhado quando estava ditando Mein Kampf de sua cela na prisão de Landsberg. Ele comandou um exército de um posto destinado a derrotar os soviéticos. Um dia típico para Hitler começaria com o café da manhã, seguido por uma caminhada sozinho com seu amado cão Blonde às 10 horas, após o que ele olharia o último correio que havia sido entregue a ele por via aérea de Berlim. Depois disso, vinha o almoço tardio às 14 horas,
após o qual ele dedicava algumas horas a assuntos não militares relacionados à administração do Terceiro Reich, algo que raramente o interessava. Depois de uma pausa para o café, geralmente havia uma segunda reunião sobre a situação na frente, seguida pelo jantar às 19h30. Em seguida, havia um período de relaxamento e socialização para ele e seu círculo íntimo. A Toca do Lobo tinha seu próprio cinema, frequentado regularmente por Hitler, ou ele ouvia música alemã, como Beethoven ou Wagner, em um gramofone. Apesar de ter muitas das comodidades da civilização para Hitler, a Toca do Lobo raramente era confortável, sendo muito fria no inverno e quente no verão. O último estado sendo tornado ainda mais insuportável por enxames de mosquitos do pântano circundante que os exterminadores alemães nunca conseguiram eliminar. Jantar com Hitler permitia à equipe ter a atenção do Führer por 1 ou 2 horas, possibilitando expressar suas opiniões em particular caso surgisse a oportunidade. Mas para os vigorosos alemães, isso frequentemente significava suportar refeições vegetarianas, já que o Führer não acreditava em comer carne. Em estágio avançado da guerra, servos e convidados eram requisitados a provar a comida de um Hitler progressivamente paranoico para detectar envenenamento. A obsessão de Hitler em conquistar a Rússia logo se tornou um problema para outros envolvidos no Terceiro Reich, especialmente para o marechal de campo Erwin Rommel, que ainda enfrentava as forças do Império Britânico no norte da África. A Toca do Lobo permitia que Hitler supervisionasse eventos em outras frentes. Afinal, tinha excelentes links de comunicação graças à principal linha ferroviária que passava por uma frota de aeronaves de transporte em espera. Mas era mais que a mente de Hitler parecia se fixar principalmente na tarefa de conquistar a Rússia sempre que ele estava na Toca do Lobo. Esse era o seu propósito e era por isso que ele estava lá. Considerando que, segundo Albert Speer, o Führer passou apenas 57 dias longe de Astenburg entre meados de julho de 1941 e março de 1942, fica ainda mais evidente a frustração que os outros comandantes em outros teatros devem ter começado a sentir. Como se a liderança militar alemã não tivesse dor de cabeça suficiente, a Wolfslayer enfrentou outro revés inesperado em sua campanha no leste. A intenção sempre foi melhorar a eficiência da liderança alemã dirigindo a batalha, mas estar tão perto da frente permitiu que Hitler começasse a microgerenciar Barbarossa quando a situação na frente oriental começou a mudar após o inverno de 1941 e 1942. Ele frequentemente alterava planos ou contrariava seus comandantes por capricho, causando confusão na linha de frente. Ele também redirecionava unidades de combate, especialmente os vitais Panzers, reduzindo sua disponibilidade para enfrentar o número crescente de tanques soviéticos que estavam aparecendo. No verão de 1942, Hitler começou a entender a gravidade da situação na qual ele havia levado a Alemanha, agora também incluindo os Estados Unidos, depois que Hitler declarou guerra a eles em apoio ao Japão, em dezembro de 1941, muito contra o conselho de quase todo o seu círculo íntimo. Consequentemente, ele começou a se fixar em sua própria segurança, mesmo em seu bem protegido bunker oriental. Hitler estava confiante de estar seguro contra a resistência polonesa ou uma unidade de comando aliada tentando penetrar no covil. Porém, a crescente força da Real Força Aérea Britânica contra a Alemanha, com seus novos e poderosos bombardeiros de 4 motores, acompanhados pelas forças aéreas do Exército dos Estados Unidos da América, começaram a convencê-lo de que os aliados tentariam assassiná-lo com um ataque aéreo enquanto residia na Toca do Lobo. Göring tentou tranquilizá-lo de que tal ataque era impraticável, pois apenas os bombardeiros aliados de maior alcance poderiam alcançar Rastenburg a partir da Grã-Bretanha, enfrentando intensa oposição dos caças da Luftwaffe em todo o caminho através da Europa Ocidental e Central.
Göring também observou que não tinham certeza se os aliados ocidentais conheciam a localização da Toca do Lobo, e mesmo que soubessem, precisariam usar bombas muito pesadas para penetrar seus tetos e paredes reforçados. Apesar dessas garantias, Hitler não se convenceu. Göring e sua Luftwaffe falharam com ele em Dunkirk, na Batalha da Grã-Bretanha e agora na Frente Oriental. Assim, ele ordenou maior proteção à Toca do Lobo, sobretudo do ar. Nesta instância, Göring estava certo sobre tudo, exceto por um detalhe. Os aliados ocidentais haviam reunido, interceptando as comunicações alemãs de ida e volta do bunker, sua localização aproximada, mas eles consideraram que Göring havia destacado para Hitler. A Força Aérea Soviética, apesar de estar mais próxima de Rastenburg, não possuía aeronaves estratégicas adequadas para tal missão. Seus bombardeiros eram adaptados para apoiar o Exército Vermelho. Porém, desde 1942, Hitler sempre olhava para o céu sobre a floresta, imaginando enxames de bombardeiros aliados voando acima, todos tentando matá-lo. Contudo, a real ameaça estava na situação no solo. Em 1943, a Wehrmacht perdeu sua chance de derrotar decisivamente o Exército Vermelho, que agora tinha milhões de homens a mais que as forças do eixo e desfrutava de maiores poderes tecnológicos graças aos aviões e tanques americanos e britânicos, substituindo seus tipos obsoletos, enquanto as fábricas soviéticas realocadas para o leste começaram a produzir seu próprio equipamento moderno. Apesar da vantagem qualitativa dos alemães, a Batalha de Kursk em julho de 1943 comprovou o ditado soviético de que quantidade tem qualidade própria. Dali em diante, os alemães recuaram diante da superioridade numérica soviética. Assim, a proteção do Wolfslair foi reforçada e o bunker de Hitler ganhou sua própria zona de segurança. A verdadeira ameaça à vida de Hitler não veio de um exército que se aproximava, mas de dentro de suas próprias fileiras. Em 20 de julho de 1944, um grupo de homens de Hitler, liderado pelo coronel Klaus von Stauffenberg, tentou assassiná-lo no Wolfslair com uma bomba colocada debaixo de uma mesa. Foi essa mesa que acabou salvando a vida de Hitler, pois a protegeu da explosão, e von Stauffenberg e seus conspiradores foram presos e executados, assim como vários outros vistos como uma ameaça ao Führer, incluindo a raposa do deserto Erwin Rommel, que sentia que seu Afrika Korps havia sido traído por Hitler e sua obsessão pela Rússia. O complô de 20 de julho abalou os nervos de Hitler e intensificou sua percepção da guerra. Claudel Junger afirmaria mais tarde que entrou na guerra. Claudel Junger afirmou que, entre agosto e novembro de 1944, alertas de ataques aéreos soavam quase diariamente, pois aeronaves de reconhecimento soviéticas, operando de aeródromos próximos à floresta de Rastenburg, buscavam alvos na região. Hitler estava convencido de que após cada um desses voos, bombardeiros seguiriam para tentar matá-lo. Em 14 de setembro de 1944, o Exército Vermelho lançou a Ofensiva Báltica para libertar a Estônia e a Lituânia dos alemães e atacar o norte da Polônia. Hitler passou 2 meses na Toca do Lobo, comandando a contraofensiva, mas o cenário era desesperador. Os alemães e seus restantes aliados do eixo no leste estavam lutando contra o inevitável, e assim, em 20 de novembro de 1944, ele foi forçado a deixar Rastenburg pela última vez para se realocar nos últimos dias da guerra e de sua vida. Ele ordenou que a SS destruísse os vestígios da Toca do Lobo, mas a construção era tão sólida que não conseguiram completar a missão. Em 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas chegaram à floresta, com os últimos guardas alemães tendo abandonado seus postos. As tropas soviéticas esperavam encontrar fortificações estabelecidas pela Wehrmacht em retirada para tentar detê-las. Com o local sendo tão bem camuflado,
levou várias horas para eles perceberem que haviam capturado o bunker oriental de Hitler, provavelmente o centro de comando mais fortificado de todos, sem terem disparado um único tiro.